Toca Livros e Editora Jangada apresentam A Descoberta Final, de Alexandra Munir. Narrado por Fábio Godinho e Mariana Neves. Parte 1. Terra. Prólogo. Blog ao vivo da Pontos para a Terra. Dia 43. Astronauta Ardalan Naomi. Status da mensagem: falha no upload. Alguns desastres começam com um aviso, um iceberg que você consegue avistar a quilômetros de distância. Outros vêm de uma vez só, tão violentos quanto rápidos, como os terremotos e furacões que nos destruíram lá em nosso planeta natal. Mas aqui em cima é fácil o evento desencadeador passar totalmente despercebido. Um fio não emite um som algum quando se rompe. Você não sabe o que aconteceu até ser tarde. Quando a insidiosa sensação de pânico se move para além do seu corpo e assume a forma de uma nave com falhas. Acho que nunca me senti tão desamparada como agora, escrevendo para uma população inteira que nunca lerá estas palavras. Ficaremos sem comunicação e vocês não saberão por que ou o que isso significa, mas presumirão o pior. E é isso que me deixa acordada e ensopada de suor no meio da noite, com medo de que, se eu abrir a boca, começarei a gritar e não conseguirei mais parar. Não posso conviver com o fato de que eles pensarão que estou morta. Imaginar meus pais e Sam abraçados e sofrendo em uma cerimônia memorial. Olhando para minha foto enquanto os pranteadores recitam Rumi, machuca mais do que qualquer dor física. E Léo, o que ele fará quando souber das notícias? Quando meus e-mails e mensagens de vídeo pararem de chegar repentinamente, como ele reagirá? Como eu vou suportar perder os 4? Eu costumava pensar que me comunicar por meio de uma tela de computador nunca seria suficiente, mas agora isso parece ser o suprassumo dos privilégios. Um privilégio que eu daria qualquer coisa para ter de volta. Talvez seja por isso que estou escrevendo agora. Mesmo que a lógica me diga que é inútil, tenho que continuar tentando, contando com a possibilidade remota de que eu vá pressionar enviar e dessa vez ouvir o ruído de mensagem entregue. O som de tudo retornando ao normal, ou pelo menos o mais próximo de normal que é possível aqui em cima. Estávamos viajando pelo espaço havia apenas 42 dias, 3 horas e 12 minutos quando isso aconteceu. Eram 7 da manhã, tempo universal coordenado. E a primeira coisa que notei quando acordei foi o som do silêncio. Em geral, o controle de missão da NASA atua como nosso despertador, acordando-nos no mesmo horário todas as manhãs, reproduzindo uma música nos alto-falantes da cabine. Você poderia contar com eles para escolher algo apropriado e com tema espacial, como ontem, com a clássica canção do Coldplay, A Sky Full of Stars. Mas hoje não havia música. Alguém provavelmente adormecera no trabalho. Ainda assim, acordei na hora certa. Tínhamos meia hora para nós antes de nos reunirmos obrigatoriamente na sala de jantar para o café da manhã. E nos últimos dias, descobrira como me preparar em 10 minutos ou menos. Dessa forma, eu poderia começar o dia na minha parte preferida da nave. O único lugar onde nunca me sentia claustrofóbica ou desesperada para cair fora daqui. Desci do meu beliche e despi meu pijama de flanela favorito, que de alguma forma ainda conservava um cheiro quase imperceptível de casa. E então, entrei no minúsculo chuveiro anexado à minha cabine, que acendeu uma luz verde assim que meus pés tocaram o chão.
Um cronômetro foi iniciado, lembrando-me de que a água seria cortada em 3 minutos. Toda a nossa existência aqui na Pontus parecia ser controlada por relógios de contagem regressiva. Depois de depositar uma pequena quantidade de shampoo na minha cabeça e enxaguá-la de forma tão frenética quanto alguém com uma infestação de piolho, o banho acabou. Sequei-me com a toalha e vesti uma calça esportiva cinza e um moletom com capuz cor de pêssego. Depois abri a porta da minha cabine para a sala de convívio. Normalmente, pelo menos 1 ou 2 de nós podiam ser encontrados ali antes do café da manhã, lendo ou assistindo à TV. Mas o lugar estava vazio esta manhã. Apressei-me pelo longo módulo que compunha os alojamentos da tripulação e desci pela cápsula do elevador até a escotilha principal, deixando a gravidade artificial para trás. Dali, eu flutuei para um lugar que me confortava e me intimidava em igual medida. O observatório é uma câmera circular com janelas de vidro de quartzo indestrutíveis, de parede a parede, que proporcionam a você a ilusão de voar solto pelo universo. É o ponto alto de um passeio espacial, tirando o perigo. A escuridão envolve você por todos os lados, como um repentino arrebatamento de beleza sempre que a nave espirala, exibindo a vista da Terra. Era uma daquelas manhãs em que eu conseguia ver todo o colorido esplendor, a bolinha de gude azul que era o meu lar. Pressionei as mãos contra o vidro, contemplando com admiração. Em algum lugar daquele planeta, em um fuso horário 8 horas atrasado em relação ao nosso, meus pais e irmão se recolhiam para dormir à noite, enquanto a 10.000 quilômetros de distância deles, Léo estava acordando e começando seu dia. Fechei os olhos, tentando imaginar o ambiente ao redor, como seria esse dia, e foi aí que a dor me atingiu como um murro no estômago. Não vivemos mais no mesmo mundo. Respirei fundo algumas vezes para me acalmar, contendo as lágrimas antes que tivessem a chance de começar a rolar. Virei as costas para o azul, mantendo o olhar fixo na escuridão e tentando identificar as estrelas ao meu redor, até a hora de me juntar aos outros. Quando me arrastei de volta pela escotilha, encontrei alguém me esperando do outro lado. Jansu, colega de tripulação e copiloto de nossa missão, ergueu os olhos bruscamente enquanto eu retornava à gravidade. Bom dia, cumprimentei-o. Você está bem? Ele balançou a cabeça, seus olhos arregalados. A comunicação caiu. Nosso software de navegação de voo ainda está funcionando bem, mas não percebo nenhuma resposta de Houston. E depois, Sidney me disse que tentou acessar o e-mail e continuou recebendo uma mensagem de erro, dizendo que a conexão não foi encontrada. Ele olhou fixo para mim. Você consegue consertar, não é? Meu primeiro pensamento foi que se tratava de uma piada. Ele estava apenas fazendo uma brincadeira, provavelmente ideia de Beowulf, para ver quão rápido eles conseguiam me provocar um ataque de pânico. Mas então, me lembrei com quem estava falando. Jan era um membro franco, sério e bom entre nós, e ao pensar no silêncio essa manhã, no alarme esquecido do controle da missão, senti um frio no estômago. Isso deve ser apenas uma falha, disse, forçando-me a ficar calma. Deixe-me dar uma olhada. Esse era o meu trabalho, manter funcionando toda a tecnologia e as comunicações na nave. Tinha sido fácil até hoje, mas esse era um território desconhecido. A Pontus jamais deveria perder a conexão, nem mesmo por um milissegundo. Era tão vital para a nave quanto o oxigênio. Passei correndo por Jan em direção à estação de comunicação e seus vários computadores, onde encontrei
cada tela piscando a mesma mensagem em grandes letras vermelhas. Sinais de comunicação ausentes. Sem conexão. Houston. Minha voz saiu como um sussurro, mas não me importava. Ninguém podia me ouvir. Houston, estamos enfrentando uma falha de comunicação. Estou reiniciando os sistemas e executando os diagnósticos. Aguardarei mais instruções do controle da missão. Quando os computadores voltaram a ligar, após a reinicialização, minha ansiedade havia se transformado em pânico. As temidas palavras retornaram à tela, sem conexão, e meus dedos tremiam enquanto eu executava uma varredura de diagnóstico, rezando para que a resposta piscasse na minha frente com uma solução simples. Em questão de minutos, o problema estava estampado diante de mim, mas era o oposto de simples. Era o nosso transmissor de banda X, o único equipamento nesta nave que permitia toda a nossa comunicação com a Terra. Não estava sequer sendo registrado na verificação do equipamento. Era como se não existisse. Algo estava borbulhando no meu estômago, uma náusea causada pelo medo, mas me forcei a manter o foco e continuar em frente. Saí correndo da estação de comunicação e voltei para a escotilha, onde Jan agora estava acompanhado por Sidney e Dev, os três parecendo quase tão agitados quanto eu. Eles se viraram para mim com expectativa, mas tudo o que eu pude fazer foi balançar a cabeça. Estou indo para o compartimento de carga. Algo está acontecendo com o transmissor. Devemos ir com você? Dev ofereceu. Um de vocês, talvez. Não há espaço para mais, mas precisamos nos apressar. Abri a porta da escotilha e entrei, com Dev logo atrás de mim. Nós rastejamos e depois flutuamos por 2 passagens de túneis diferentes, conhecidas como nós, até chegarmos ao centro da nave. O compartimento de carga exigia uma senha para ser acessado. O que sempre me pareceu estranho. Um arrombamento, acaso consistia um risco quando éramos os únicos 6 seres humanos em centenas de milhões de quilômetros. Dev e eu demoramos 10 minutos quebrando a cabeça, revisando as anotações em nossos monitores de pulso antes de, enfim, decifrá-la. A porta da escotilha se abriu para revelar o trecho mais vasto da nossa nave, com 4 andares de altura e repleto de fileiras e mais fileiras de carga que iam do chão ao teto, tudo acondicionado em compartimentos brancos embutidos nas paredes. Ligado a uma dessas paredes, um transmissor de mais de 2 metros de altura e em formato de disco. Era o ponto focal do lugar, a base do nosso sistema de comunicação. Só que havia desaparecido. As batidas no meu peito triplicaram de velocidade, altas o bastante para eu ouvir o pulsar frenético pelo meu fone de ouvido. Olhei para o gigantesco espaço vazio que dominava o ambiente, quase convencida de que estava alucinando. Não seria a primeira vez que um astronauta perdia a noção da realidade. Diga-me, como é que o maior e mais poderoso transmissor desse tipo simplesmente desaparece? Não desaparece, afirmou Dev, toda a cor esvaindo de seu rosto. Alguém desapareceu com ele. Segui seu olhar e foi aí que vi o parafuso solto, flutuando em nossa direção, vindo da parte de trás do compartimento. Era um dos mesmos parafusos usados para prender o transmissor, só que esse estava pairando no ar e era pesado o suficiente para nos matar com um único golpe. Saia da frente! Gritei, agarrando o braço de Dev e puxando-o para longe, antes que o parafuso adernasse em nossa direção. Nós dois nos agarramos a um dos corrimãos que percorriam a extensão da parede.
balançando de um lado para o outro como alpinistas amadores em gravidade zero. Minha cabeça roçou o teto quando chegamos ao andar mais alto, a uma distância segura da arma flutuante, lá embaixo. Olhei para o compartimento de carga danificado, incrédula. Alguém fez isso conosco? Alguém entrou de fininho aqui, retirou os parafusos, desmontou o transmissor e... Meus olhos pousaram no portão do compartimento de carga, embutido na parede oposta. Não deveria abrir por meses. Não até o pouso em Europa, mas, obviamente, alguém o havia aberto e empurrara o transmissor por ele para que desaparecesse no espaço. Alguém queria que perdêssemos a comunicação e ficássemos isolados do mundo inteiro. Eu sussurrei, lutando contra a bile que subia na minha garganta. Por quê? Não apenas alguém, disse Dev, engolindo em seco. Um de nós. Foi como se todas as estrelas do universo se apagassem ao mesmo tempo, mergulhando-nos em um mundo vazio e escuro como o breu. Estávamos perdidos para a Terra e estávamos presos, movendo-nos rápido pelo espaço, a 50.000 quilômetros por hora, com um inimigo muito mais perigoso do que poderíamos imaginar. 6 semanas antes. 1. Léo. Quando ela partiu, foi como se o sol tivesse desaparecido do universo. Eu assisti a Terra ficar escura, fria e desoladora bem na minha frente, ao vivo na TV. Pensei que estivesse familiarizado com a solidão, como engolir a dor, afastar as lembranças, ignorar o silêncio. Mas nada o prepara para isto. Testemunhar uma espaçonave decolando para o céu, com a pessoa que você ama dentro dela. A transmissão ao vivo na tela me mantém atento, mostrando os 6 finalistas presos em seus assentos de lançamento. Seus corpos agora tremendo quando o segundo motor foi acionado. Naomi estende a mão enluvada e, embora Sydney Pearl seja quem a segure, eu sei quem ela realmente estava procurando alcançar. Do lado de fora das janelas da nave, vejo as cores começarem a mudar. O céu azul claro está recuando, saindo de cena. E então, tão rápido quanto uma respiração, o azul torna-se preto. A joaninha de pelúcia pendurada no teto, o talismã de sorte da NASA, começa a flutuar. Os 6 finalistas estão oficialmente no espaço. Os apresentadores que narram cada passo da jornada explodem em aplausos, deixando de lado suas vozes sérias, enquanto gritam e celebram. Eu gostaria de poder compartilhar da alegria deles. Mas a sensação mais próxima disso é a de alívio, seguido por outra onda de saudade. O mesmo impulso desesperado que me trouxe a Viena, onde agora estou ao lado de uma grisalha magnata da tecnologia que calmamente diz: fico feliz em ver que tudo transcorreu sem problemas, antes de voltar para sua mesa. O som da voz da doutora Wagner me traz de volta ao momento, a razão pela qual estou aqui. Minha segunda chance. Em quanto tempo podemos decolar? Pergunto para ela, meus olhos ainda grudados na TV. No mais tardar, na próxima semana. Precisamos garantir que você parta enquanto Marte está orbitando 44 graus à frente da rotação da Terra, para que nossa espaçonave chegue na hora e na posição corretas para acoplar na pontos. Como já estamos em meio a essa janela de alinhamento do alvo, receio que não tenhamos muito tempo para que você alcance os 6 finalistas. Eu me viro para encarar a doutora Greta Wagner, a cientista, inventora e bilionária que está me proporcionando a minha última esperança. Estamos no centro de uma sala de conferências no complexo da Wagner Enterprises, um palácio modernista em ardósia e aço, cercado por altos muros para evitar olhares indiscretos.
Enquanto Greta folheia um enorme fichário da missão aberto sobre a mesa de reuniões, uma assistente paira por cima de seu ombro, digitando em um tablet reluzente. Enquanto isso, o robô humanoide que ela apresentou como seu mordomo, Corion, desliza para lá e para cá, entrando e saindo, entregando mensagens e reabastecendo as intermináveis canecas de café preto da doutora Wagner. Minha permanência aqui já dura 2 dias e até agora nada disso parece real. Eu sei que é pedir demais esperar que você esteja pronto tão rápido. Prossegue. Mas quando você alcançar a órbita, a nave voará no piloto automático até você acoplar na pontos em Marte. Eu projetei a Wagner One, bem como a missão em si, para ser o mais fácil possível de operar e à prova de falhas. Também chamei alguns reforços para ajudar no seu treinamento. Podemos ter apenas 1 semana juntos, mas será uma semana de desenvolvimento pessoal e preparação monumentais. Ela faz uma pausa. Tem que ser. Certo. Concordo com a cabeça, tentando bloquear os pensamentos assustadores de como estarei completamente sozinho lá em cima. Vou transitar no limite entre a vida e a morte o tempo todo. Mas não importa quão aterrorizante, é isso que eu queria. É o que eu pedi. Antes de começarmos... Ela desliza uma pilha de papéis sobre a mesa em minha direção. Eu preciso que você assine isso. Fique à vontade para ler tudo. Eu imprimi em inglês e italiano. Olho para a página do topo, onde as palavras saltam para mim em negrito. Eu, Leonardo Daniele, em pleno gozo de minhas faculdades mentais e livre-arbítrio e detentor da maioridade legal, declaro que aceito de bom grado o cargo de astronauta e comandante único na missão Wagner One para a Europa, um empreendimento privado. Entendo que qualquer viagem espacial privada não autorizada pelo governo é contrária às leis do Tratado do Espaço Sideral e, como tal, não tenho direito algum à proteção ou recursos de nenhuma das agências espaciais. Aceito que seja uma viagem tão somente de ida e que a missão possa resultar em minha morte se falhar. Estou ciente de todos os fatos acima elencados e permaneço comprometido como sempre com a missão e o privilégio de colonizar a Europa. Eu libero a doutora Greta Wagner e a totalidade da Wagner Enterprises de qualquer reivindicação ou responsabilidade futura. Você sabe que não tenho ninguém no mundo, certo? Ninguém que se importa o bastante para processá-la se eu morrer. Tento brincar, mas meu batimento cardíaco está acelerado. Greta sequer esboça um sorriso. Sempre existem pessoas por perto que se apresentam quando farejam a possibilidade de ganhar algum dinheiro. E assim que o mundo descobrir onde você está, e o CTI, Centro de Treinamento Espacial Internacional, e a NASA tentarão distorcer a situação, alegando que eu o forcei a cumprir minhas ordens. Essa renúncia a direitos assinada e nossa testemunha... Ela indica com a cabeça a assistente. Protegerão a nós 2. Não sei como isso me protegerá, mas não me dou ao trabalho de perguntar. Minha atenção é atraída de volta para a tela, onde os 6 finalistas estão se soltando de seus assentos. Seus primeiros momentos de ausência de peso produzem arquejos de surpresa e risadas nervosas. E então, eles vão flutuando em grupo em direção à eclusa de ar. Mas Naomi se desvia do restante, parando em uma das janelas para pressionar as luvas contra o vidro e olhar para a terra. A dor irradia o meu peito. A dor de algo se partindo. Na porta da câmara, Dev Khanna vira a maçaneta e a escotilha se abre. A imagem congela e, após um momento torturante de estática, a transmissão ao vivo desvia para os alojamentos da tripulação. O novo lar dos 6 finalistas a partir de agora até a Europa. Quando os 6 reaparecem na tela, eles trocaram seus trajes espaciais e passaram a usar jaquetas prateadas da missão. Europa sobre camisas polo com o logotipo da agência espacial de seus respectivos países.
Apenas 2 compartilham o mesmo logotipo: Naomi e Beckett Wolf. Observo Beckett roçar no ombro de Naomi enquanto eles flutuam pelo módulo, e é como um soco no meu estômago. Eu me afasto e pego uma caneta na mesa de reuniões. Não preciso ler mais nenhuma palavra do contrato. Já estou assinando. Mas Greta coloca a mão no meu braço pouco antes de eu rabiscar o meu nome. Eu preciso saber se você compreende para o que está se candidatando. Algo em sua expressão me faz hesitar. O que quer dizer? Por que eu mudaria de ideia? Porque uma missão solo no espaço é um dos maiores desafios que um ser humano pode suportar. Você experimentará muitos momentos de profunda solidão e medo. Você está preparado para isso? Eu estaria sozinho na Terra também. Lembro. Sem a minha família e agora Naomi. Que diferença faz eu estar sozinho aqui ou lá em cima? Há uma diferença fundamental. Diz ela. Ao mandá-lo para o espaço sem a aprovação do governo, você cometerá um crime. Nós 2 cometeremos. Com o passar do tempo, depois de ajudar os 6 finalistas a sobreviverem, como eu sei que nós podemos, você será visto como um herói, mas a curto prazo. As pessoas que você deixar para trás na Terra enxergarão você e a mim como criminosos imprudentes, talvez até sabotadores. Ela hesita. E também existe a possibilidade de você não encontrar uma recepção tão acolhedora dos 6 finalistas quando chegar lá. Diante disso, fico paralisado. Viajar por todo o espaço apenas para descobrir que nunca me quiseram lá. E embora eu me comprometa a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mantê-lo seguro lá em cima, Ela prossegue. não posso prometer que o Dr. Takumi e a General Sokolov não tentarão retalhar por meio de seus próprios recursos no espaço. Engulo em seco. Minha garganta parece uma lixa. Não posso negar que ela conseguiu me abalar. Parece que você está tentando me convencer a não fazer isso. Por quê? Não. Estou me certificando da minha escolha. Ela diz, fitando-me com atenção. É minha responsabilidade discutir esses piores cenários com você, já que nós 2 precisamos saber até onde está disposto a ir pelos 6 finalistas, pelo futuro da humanidade. Olho para a tela, onde os 6 estão flutuando para fora de outra escotilha e entrando no módulo de habitação. Uma zona de gravidade artificial contendo suas cabines para dormir e áreas comuns. Num momento, estão deslizando pelo teto, e no seguinte, seus pés encontram o chão. Mais uma maravilha dá pontos. Antes de eu responder a isso, há algo que preciso saber também. Encaro firme Greta. O que você quis dizer quando falou que somente você e eu podemos oferecer a ajuda de que os 6 finalistas precisam? Qual é o seu plano para a Europa? Quase consigo ver as engrenagens girando na mente de Greta enquanto ela pensa sobre o que me dizer. E então... Eu vou lhe mostrar. Origem da mensagem. Terra, Estados Unidos, sudoeste do Texas. Destinatário da mensagem. Nave espacial Pontus, órbita terrestre. Aos cuidados de Adalan Naomi. Status da mensagem recebida. Criptografada. Oi, mana. Já tentei escrever esse e-mail 3 vezes e não consigo encontrar as palavras certas. Pensei em começar com algumas piadas para fazer você sorrir, mas convenhamos, ser humorista não é a minha praia. Então descartei essa ideia e contei a você como foi de fato deixar a plataforma de lançamento, depois que todos nós nos despedimos. O e-mail saiu quase tão animador quanto literatura russa clássica, por isso pressionei delete de novo. Então, aqui estou eu, apenas aceitando ser normal, quando nossas vidas divergem tanto disso. Pensei que muitas coisas poderiam acontecer conosco. Imaginei que talvez eu não vivesse o suficiente para vê-las. Mas nunca previ isso, perder a minha irmã. Eu sei. Eu não estou perdendo você de verdade. Não por completo. Mas quando estamos apenas eu e nossos pais, e quando voltamos para casa
e seu quarto está vazio? Bem, com certeza a sensação é essa. Enfim, a verdade é que, por mais difícil que seja, eu tenho muito orgulho de você. Todos nós temos. Mamãe fica queimando esfande em nosso quarto de hotel para afastar mal-olhado. Já que em todos os lugares a que vamos, as pessoas estão falando sobre você, como sua coragem e sua inteligência podem tornar a missão um verdadeiro sucesso e salvar o restante de nós de morrer nessa terra hostil. Não se sinta pressionada nem nada do tipo, tá? Amanhã, o jato do CTI nos levará para casa em Los Angeles, onde nos disseram que as coisas devem ser um pouco diferentes, como uma espécie de compensação por seus serviços à causa global. O governo dos Estados Unidos e as Nações Unidas estão cobrindo algumas de nossas despesas, como minhas contas de cardiologista e medicamentos para o coração, coisas que eu sabia que você ficaria aliviada em ouvir, e uma entrega mensal de mantimentos sem racionamento. Eles até nos ofereceram uma casa protegida contra inundações para vivermos sem despesa de aluguel, mas mamãe e papai recusaram isso logo de cara. Nenhum de nós quer deixar o último lugar onde você viveu. Então, eles negociaram um acordo em que o governo cobre 3/4 de aluguel, o que deve fazer uma enorme diferença. Eles não terão que trabalhar tantas horas, e eu não me sentirei um fardo tão pesado em termos de gastos. Você já nos ajudou, mana. Então, agora é a minha vez de ajudá-la. Tornei-me muito bom em Python desde que você esteve fora, e codifiquei um site onde podemos transmitir dados criptografados. Se você puder enviar os dados encontrados em Europa para o endereço de domínio linkado aqui, tenho condições de dedicar um tempo de pesquisa que acho que você não teria, sob toda essa supervisão. E aí, quem sabe talvez eu possa preencher algumas das lacunas. Para segurança extra, o site tem apenas um idioma, persa. Gostaria de poder contar para a mamãe e o papai. Lembra como eles tiveram que literalmente nos arrastar para a escola de persa? Eu codifiquei a página de destino para redirecionar para um blog de teoria dos buracos de minhoca, para que qualquer pessoa na NASA que rastreie seus hábitos online pense que você tem outra obsessão nerd. Bem, tem alguém na porta. Acho que é hora do jantar de despedida que eles estão oferecendo às famílias dos 6 finalistas. O que me lembra, ontem perguntei a alguns funcionários do CTI como poderia entrar em contato com o seu amigo Léo, e eles não me disseram nada. Porém, mais tarde, o Dr. Takumi disse para passar em seu escritório antes de eu sair, então talvez ele esteja planejando compartilhar as informações de contato de Léo. Manterei você informada. Cuide-se aí em cima. Nós amamos você. S. 2. Naomi. É a vista que torna a coisa real. Eu quase poderia fingir durante a decolagem que estava simplesmente na montanha-russa mais amedrontadora da minha vida, apertando os olhos com força e controlando minhas emoções por aqueles 8 minutos e meio. Mas agora estamos aqui, bem acima da estratosfera, e com os sons de celebração estourando no meu fone de ouvido. Não tenho escolha a não ser olhar. Solto minha correia de segurança e meu corpo começa a se elevar. A sensação de ausência de peso é inebriante, como nadar sem água. Flutuo em direção à janela da cúpula da cabine de comando. Esbarrando e colidindo contra meus companheiros de tripulação ao longo do caminho, enquanto nós 6 nos movimentamos desajeitadamente nos primeiros minutos de gravidade zero. Não importa que tenhamos praticado meia dúzia de vezes no cometa do vômito no campo espacial, tudo se torna mais complicado quando é real. Olho pela janela e a visão faz toda a minha pele arrepiar. É como se eu tivesse acordado dentro de um dos pôsteres que costumavam ficar pendurados na parede do meu quarto quando eu era criança, com a total escuridão, os pontinhos prateados das estrelas espreitando através do breu. E então, logo abaixo da nossa nave,
vejo a colossal curvatura de azul e branco, protegida por nada além do fino e brilhante anel da atmosfera. A Terra parece tão frágil, tão indefesa daqui de cima, e, de repente, tudo o que eu reprimi dentro de mim sobe à superfície. Um soluço fica preso em minha garganta, uma onda de dor tão intensa que por um segundo não consigo respirar, até que uma voz familiar me desperta de meus pensamentos. Muito bem, equipe! Parabéns por um lançamento bem-sucedido! É a General Sokolov, nossa comandante em solo, falando conosco do controle de missão de Houston. Seus entes queridos e o público aqui na Terra estão entusiasmados por vê-los concluir esse primeiro e decisivo passo em nossa missão. Prossegue ela, parecendo inusitadamente radiante. Quando vocês alcançarem 330 mil pés, o módulo de habitação da Pontus, conectado ao nosso propulsor, foi inflado automaticamente à sua capacidade máxima. Sua casa no espaço está agora aberta e é acessível por meio da eclusa de ar. Exceto por Jansu e, claro, Saibe, o restante de vocês não verá de novo esta cápsula de voo até estarem em Marte. Na cápsula, lanço um olhar para cada um de meus companheiros de tripulação, perguntando-me se algum deles se sente da mesma forma que eu. Esse crescente sentimento de pânico ao cortarmos nossos laços com a Terra, ou se todos estão apenas entusiasmados por estarem partindo, escapando do nosso planeta moribundo antes que ele nos mate também. É impossível adivinhar o que os outros estão pensando quando mal conheço todos, exceto um deles, precisamente a pessoa que eu gostaria de jamais ter conhecido. Beckett Wolf paira perto de mim, apoiando-se em um corrimão, e eu me afasto dele de maneira discreta, agarrando o encosto de um dos assentos de lançamento para impedir que meu corpo fique à deriva. Eu sei do que ele é capaz. Sei que ele não hesitaria em sabotar qualquer um de nós, assim como fez com o Léo. E quando olho para ele agora, volto a sentir náusea. Seu rosto apenas repousa em uma expressão presunçosa, como alguém cuja rotina consiste em conseguir o que quer. Acho que essa é a vantagem de ser rico e próximo do poder, o sobrinho privilegiado do senhor presidente. Agora vocês já podem deixar seus trajes espaciais para serem carregados na eclusa de ar e depois se dirigirem direto para a estação de comunicação, onde encontrarão outra mensagem minha e do Dr. Takumi. A general nos instrui. Entendido? Entendido. Deve, nosso tenente-comandante, responde. Ele faz sinal para irmos em frente e nós o seguimos até a eclusa de ar, e apenas Saibe fica para trás para operar a cabine de comando. Antes de desaparecer pela porta de metal, eu me viro para dar uma derradeira olhada na cápsula, o último lugar onde pude sentir a terra abaixo de mim. Nós 6 entramos nas cápsulas de carregamento dos trajes espaciais dispostos ao longo da eclusa de ar, que usam garras mecânicas para remover de nosso corpo a pesada camada de tecido. Posso ouvir as cápsulas de carregamento gorgolejando e zumbindo atrás de nós enquanto saímos da eclusa de ar pela porta da escotilha a fim de adentrarmos o corpo da nave. Flutuamos pela escotilha em formato de túnel até chegarmos ao módulo de habitação, onde nossos pés pousam com um baque surdo no chão pintado de branco. É o momento que me proporciona meu primeiro sorriso de verdade no espaço. O design é genial. Um ambiente de gravidade artificial produzido ao transformar o módulo em uma centrífuga em constante rotação. É o trabalho da minha heroína, a doutora Greta Wagner, e pela enésima vez
fico me perguntando o que poderia ter acontecido para que uma figura tão crucial fosse demitida de nossa missão. Passamos por mais milagres da tecnologia a caminho dos principais alojamentos da tripulação e de um abrigo triplamente selado contra tempestades solares a uma estufa artificial, onde folhas de alface e futuras plantas crescem como bebês prematuros em uma incubadora. E então chegamos ao alojamento dos astronautas. Fico boquiaberta quando adentramos o primeiro andar, olhando para um átrio alto circundado por 6 andares de espaço de convivência. No centro do átrio há uma cápsula transparente, prateada e reluzente, cuja função é nos deslocar para cima e para baixo em cada andar, enquanto uma claraboia nos dá uma visão permanente das estrelas. Uau! Sidney murmura, ecoando meus pensamentos. Isso, sem dúvida, supera as reproduções do campo de treinamento espacial. Observa, Jan. Olhando em volta, fica evidente que estamos na estação de comunicação. 3 mesas touchscreen piscantes estão aparafusadas ao chão, com suas respectivas cadeiras giratórias brancas, enquanto uma tela com resolução 5K, cobrindo quase que uma parede inteira, exibe uma apresentação de slides de pessoas de todo o mundo nos desejando boa sorte e torcendo por nós. Momentos depois de entrarmos, uma luz vermelha pisca no alto, seguida por um clique audível. Olho para cima e descubro uma câmera cravada na parede alguns centímetros acima da minha cabeça, com a lente apontada direto para mim. Já estamos sendo vigiados. Digo com a familiar pontada de desconforto que conheço bem do campo de treinamento espacial. Há algo de tão assustador em ser filmada praticamente 24 horas por dia, todos os dias. É uma espécie de reality show no qual nunca pretendi me inscrever, transmitido para toda a Terra. Eles não instalaram algumas dessas também em nossas cabines suítes, não é? Pergunta Minka Paladin, nossa companheira de tripulação nascida na Ucrânia. Ela cruza os braços sobre o peito, lançando à câmera um olhar desconfiado. Com certeza não. Todos nós nos sobressaltamos quando um rosto familiar preenche a tela. Ampliado em close, suas feições parecem quase exageradas. Olhos escuros e ferozes, sob espessas sobrancelhas negras. Rugas profundas na pele, onde a idade deixou sua marca. O Dr. Takumi é uma transição chocante da apresentação de slides que estava sendo reproduzida momentos antes. Da tela, ele fixa seu olhar penetrante em nós e então abre um sorriso. Isso o faz parecer outra pessoa, alguém que ainda pode ter um coração. Mas eu sei que não é bem assim. Bem-vindos ao espaço, nossos 6 escolhidos. O Dr. Takumi arrasta as palavras de maneira a obter um efeito grandioso. Digam-me, qual é a sensação? Nós respondemos com um punhado de murmúrios. Incrível, estranho, emocionante, irado. Enquanto Beckett grita, fodástico. Reviro os olhos em relação a ele, que faz de tudo para bajular o chefe, mesmo daqui de cima. Ótimo. O Dr. Takumi assente e a câmera se abre para revelá-lo sentado em sua poltrona, que parece um trono, diante de sua mesa no campus do CTEI, com a General Sokolov em pé atrás. Eles estão vestidos com seus respectivos uniformes, nas cores preta e vermelha, que passei a associar a eles. A cor preta do traje do Dr. Takumi com um logotipo do CTEI brilhando no peito, e a cor vermelha da jaqueta de voo da Roscosmos e as calças militares da General. Agora, vocês têm um bocado de tempo até sua primeira parada na órbita de Marte e o destino final, Europa.
Mas esses meses de percurso estarão longe de serem improdutivos. Continua o Dr. Takumi. Vocês têm uma espaçonave para proteger, uma plantação artificial para cultivar e treinamento adicional a concluir para sua nova vida em uma nova lua. E, é claro, a primeira etapa de sua viagem exigirá o máximo de precisão e foco, com correções de rota ao longo do trajeto, enquanto monitoramos o vazamento de combustível na nave de abastecimento de Marte. Sinto um frio no estômago à lembrança desse problema no plano. A única maneira de termos alimentos e sistemas de apoio suficientes para o restante da vida em Europa é coletar esses materiais da nave de suprimentos que atualmente está em uma volta interminável ao redor de Marte, onde se encontra presa no purgatório desde o fracasso da missão Athena, 5 anos atrás. Porém, quando a SETCOM descobriu o vazamento de combustível pouco antes de aterrissarmos, com o qual esperávamos sobreviver, está em risco, porque conforme os dias passam e o combustível vaza, a espaçonave vai se desviando aos poucos do alinhamento. Se a nave deslizar para fora da trajetória da Pontus, podemos perdê-la por completo. E se sair da órbita antes de chegarmos lá, bem, em ambos os cenários morreríamos de fome. Então, tudo depende de nós, de chegarmos a tempo no ponto de encontro em Marte e nos acoplarmos na nave de suprimentos antes que ela se perca para sempre. Não é exatamente uma tarefa fácil. O Dr. Takumi e eu estaremos envolvidos ativamente a cada passo da trajetória, assistindo e monitorando o seu progresso e conduzindo o seu treinamento a partir do solo. Comenta a General Sokolov. Então, se tiverem algum receio de que vocês 6 estejam sozinhos aí em cima, com tudo o que está em jogo, lembre-se de que continuaremos a servir como seus líderes todos os dias durante esse processo. Ouço Minka suspirar e pego Dev sorrindo de alívio para a tela. Mas, ao contrário dos meus colegas de tripulação, a última coisa que eu quero é que os chefes do CTI permaneçam onipresentes. Vê-los controlar nossa equipe nos bastidores me lembra que estamos à mercê dessa poderosa e dissimulada dupla. Entretanto, acrescenta a general, nosso envolvimento só pode se estender até certo ponto. Fico sobressaltada quando seu tom muda. Porque quanto mais vocês se distanciam da Terra, maior o atraso em nossa comunicação. Ao se aproximarem de Marte, vocês podem esperar um intervalo de 4 a 10 minutos entre enviar e receber mensagens da Pontus para a Terra e vice-versa. Quanto mais vocês se aproximarem de Júpiter, o atraso aumentará para aproximadamente 40 minutos em cada sentido. Assinto com impaciência. Eles não estão dizendo nada que eu já não soubesse. Esse atraso na comunicação sempre foi uma das minhas principais reservas com relação a esta missão. Quero dizer, que utilidade teria um sinal de SOS quando se tem de esperar até 80 minutos por uma resposta? Todos nós poderíamos estar mortos na metade do tempo necessário para obter um retorno. É por isso que o CTI incluiu 2 robôs em nossa missão. IAs superiores, programadas para solucionar praticamente qualquer crise. E então, num instante, lembro-me da minha conversa na Força Aérea 1, as palavras que não suportei ouvir. Seria o anúncio da general sobre aquilo? Como muitas coisas podem acontecer ao longo desse tempo, especialmente com a mencionada manobra de Marte, um de vocês assumirá o papel de liderança em nosso lugar, sempre que o Dr. Takumi e eu estivermos inacessíveis. Revela a general. Durante esses períodos, enquanto durarem, 5 de vocês seguirão os comandos do seu líder de fato, a pessoa em quem estamos confiando para tomar as decisões certas por todos vocês.
Lá vem. Eu me preparo para o inevitável. Espere um segundo, Sidney interrompe. Essa não é a função de Saib, ser comandante substituto? Do ponto de vista de pilotagem e navegação, sim. Mas quando se trata de vocês 6, com todas as decisões humanas que precisam ser tomadas, a palavra final fica com... Engolo em seco, encarando o chão. Beckett Wolf. O quê? Dev e Sidney deixam escapar em uníssono, enquanto o rosto de Jan estampa uma expressão de choque. Os olhos de Beckett passeiam por cada um de nós, um sorriso brincando em seu rosto. Preciso me segurar para não avançar nele e arrancar aquele sorriso de sua cara. Com licença. Dev diz com uma tossidinha. Eu creio que isso possa... Quero dizer, trata-se de um equívoco, certo? Porque você e o Dr. Takumi me nomearam tenente-comandante antes de partirmos. E isso supera Beckett como especialista subaquático. A mesma coisa com a função de copiloto. Jan se adianta, as mãos se fechando em punhos ao longo do corpo. Agora que estamos a um mundo de distância, parece que ninguém mais tem medo de enfrentar nossos líderes. A general franze a testa em desaprovação aos dois. Eu certamente não deveria ter que explicar isso. A principal incumbência do copiloto consiste em ajudar Saib na cabine de comando, enquanto o encargo do tenente-comandante é servir como braço direito para quem nós escolhermos como líder. Responde ela com rispidez. Que, na nossa ausência, será Beckett. Dev parece enojado e sinto-me um pouco satisfeita ao ver que não sou a única que se sente assim em relação ao meu compatriota. O pensamento de ele ter algum poder sobre mim me deixa revoltada. E mais do que isso, não faz sentido. Que influência ele exerce sobre Takumi e Sokolov? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.